Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Doses de Empreendedorismo. Através desse programa, nós compartilhamos estratégias que auxiliam você na sua jornada empreendedora, melhorando os seus resultados. E o tema de hoje é um tema um pouco quanto polêmico, que é o tema de autodesenvolvimento e mindset. Como você ter o autodesenvolvimento e o mindset necessário para empreender. Então vamos lá, antes de qualquer coisa, né? O que é mindset? Mindset é a mentalidade. Será que existe a mentalidade correta para você empreender e obter sucesso? Sim, gente, existe. Nós falaremos um pouquinho mais sobre isso agora. Então, existe uma mentalidade correta e existe uma mentalidade que não é favorável. E uma vai te aproximar do seu objetivo de crescimento e a outra vai te afastar desse objetivo. E a outra vai ser como uma grande sabotagem para que você não alcance os seus resultados e nunca viva o melhor nível que o seu negócio poderia viver. E é importante ressaltar que isso não é coaching nem autoajuda. É importante você entender que existem estudos de neurociência que comprovam que a sua mentalidade ela está impactando diretamente os seus resultados. E eu vou compartilhar com vocês, ao longo dessa nossa jornada aqui juntos, as experiências que eu tive e os resultados que melhoraram na minha vida depois que eu conheci esse tipo de metodologia. O autodesenvolvimento, ele pode ser uma estratégia ou ele pode ser adotado como um valor mesmo, um princípio, né? Tem pessoas que isso é tão forte que ela coloca como um valor da empresa, ou seja, quem não gosta, quem não se identifica com autodesenvolvimento, não serve para trabalhar nessa empresa. Porque se a pessoa ela não busca se desenvolver, ela vai ser cobrada de algo em algum momento que isso vai gerar algum problema com ela. Então, para vocês verem, tudo o que a gente traz aqui, vocês podem usar em vários níveis no seu negócio. Agora vamos falar um pouquinho por que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ele é importante. Né? Qual o impacto que ele tem aí no seu negócio? Bom, primeiro, aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não tem consciência, a gente nunca vai conseguir mudar e melhorar. Por isso que o primeiro passo é sempre a tomada de consciência, é a análise. Então, a partir do momento em que você começa a observar uma situação, que você começa a observar um comportamento, você tem a capacidade de tomar a decisão de mudar aquilo ou não. Como que você vai mudar aquilo, né? Vem num momento posterior. Porque primeiro a gente precisa tomar a consciência para depois tomar a decisão e depois buscar aí uma possível solução. Então, quando você busca o autodesenvolvimento, automaticamente isso vai gerar mudanças e melhorias. Agora, quando a gente fala sobre o mindset correto, por que que isso vai gerar um grande impacto na sua vida e na sua empresa? Porque quando você tem um mindset, por exemplo, de escassez, esse mindset, ele vai prender você num conformismo, ele vai fazer você sempre olhar para a falta, ele vai fazer você sempre olhar para o medo de não dar errado. Ah, então é melhor a gente continuar aqui do jeito que tá, pelo menos aqui eu já sei como é, né? Então eu já tô acostumado. Então isso te prende num lugar que muitas vezes você não está feliz e você não está satisfeito. E quanto mais forte é a mentalidade escassa, mais difícil é dessa pessoa ela mudar o seu comportamento e ela atingir níveis superiores, ela se relacionar com pessoas melhores, ela contratar pessoas melhores, ela ter ali amizade com pessoas melhores e maiores, por exemplo. Então, quando a gente fala, né, sobre a importância da mentalidade, ela basicamente tem um impacto sobre os seus resultados. Então, é importante vocês entenderem isso. E diferente da mentalidade escassa, existe uma mentalidade que é uma mentalidade abundante, é uma mentalidade de excelência.
E quando você tem uma mentalidade de excelência, as coisas que você busca, os comportamentos que você tem são congruentes com a mentalidade que você tem. Automaticamente você busca a excelência, você cria com excelência, você faz com excelência, você compartilha com excelência. E como que isso pode impactar no seu negócio? Então nós vamos falar sobre isso agora. Mas antes eu vou te falar algo muito importante, talvez você esteja se questionando. Por que que eu devo investir tempo e até dinheiro nessa questão, no autodesenvolvimento e no mindset? Sabe por que que você precisa investir tempo e dinheiro para você buscar esse desenvolvimento? Porque você vai perder muito mais dinheiro se você não fizer esse investimento. Então, é de suma importância, é algo que vai trazer um impacto muito grande. Porque quanto mais você busca se desenvolver, quanto mais você cresce, quanto mais a sua mentalidade ela se eleva e se torna uma mentalidade favorável, mais você vai impactar as pessoas ao seu redor. Então, automaticamente, a sua equipe ela vai te olhar de uma forma diferente, ela vai se inspirar no seu comportamento. E quanto mais você tem pessoas engajadas ao seu lado, mais fácil é de você se desenvolver, né, e desenvolver a sua empresa, porque ninguém faz nada sozinho, né? Sozinho nós somos limitados, nós até podemos fazer grandes coisas, mas para que a gente faça coisas ainda maiores, nós vamos precisar de pessoas. E para isso, quando você começa a se desenvolver, você aprende a desenvolver as pessoas também, além de simplesmente pelo seu crescimento, pela sua mentalidade, pela sua postura, você inspirar as outras pessoas. Além disso, você vai ter a capacidade de identificar um comportamento que não está tão legal e você vai começar a ter uma comunicação melhor e você vai trazer sugestões. E isso vai começar um movimento, né, que vai ser muito importante para que você avance, você melhore e mude os seus resultados. Infelizmente, devido a muito charlatanismo, devido a muitas pessoas, né, de caráter duvidoso, esse tipo de assunto, ele acaba afastando as pessoas, porque as pessoas acham que vai ser algum tipo de manipulação ou que vai ser algo que vai fazer uma lavagem cerebral, e não é sobre isso. A gente tem muito mais benefícios do que qualquer outra coisa, só que esses benefícios, por conta dessas situações super chatas que aconteceram ao decorrer do tempo, acabam minando, né, tudo aquilo que pode ser favorável para você. Então não se feche, eu sou prova viva de que isso é transformador. Em 2019, eu era uma pessoa que estava com a minha empresa em expansão e com o crescimento da minha empresa, eu comecei a buscar o autodesenvolvimento, porque de repente eu observei que eu não conseguia liderar, não conseguia dar feedback, tinha muitas coisas que eu não sabia e tinha muitas coisas no meu comportamento que eu comecei a identificar que eu precisava de uma ajuda para melhorar, porque eu não sabia como fazer para melhorar. E foi através do autodesenvolvimento e desse conteúdo que eu vou estar passando aqui para você hoje, que hoje minha empresa ela cresceu. Esse ano, né, de 2024, nós crescemos mais de 60% e nós estamos crescendo constantemente em lucro, em faturamento e em time. Falando em time, uma outra coisa importante, né? Quando você pensa, mas qual o benefício que eu vou ter de investir, né, de melhorar a minha mentalidade, além dos meus próprios benefícios? Quanto mais você expande, mais fácil é de você crescer. Quanto mais você investe na sua mentalidade, quanto mais você entende que não há nada de nobre em ser pequeno, que não há nada de nobre na escassez, que você nasceu para ser abundante em todas as áreas da sua vida, que você nasceu para ter uma empresa maravilhosa, uma empresa grande, uma empresa que impacta muitas vidas, automaticamente você vai inspirar outras pessoas. Conforme o seu negócio ele for crescendo, você vai precisando de mais mãos dentro dessa empresa e você vai contratando ali mais pessoas e com isso você vai estar ajudando mais famílias, você vai estar gerando um impacto muito maior. Então, quanto mais você se desenvolve, mais impacto e mais diferença você faz no mundo, pelo simples fato de você se desenvolver e buscar ter a mentalidade correta.
E é importante falar, quando a gente fala sobre autodesenvolvimento, você acha que você vai ter que fazer o que todo mundo está fazendo aí na internet, né? O que as pessoas que dizem ser desenvolvidas compartilham. Ah, então eu vou ter que fazer parte da turma do 5 AM, né? Das 5 horas da manhã, acordar super cedo e já ir para academia. Eu preciso me tornar essa pessoa? E a resposta é não. O autodesenvolvimento, ele vai começar com você observando o que você tem para melhorar em você. E daqui a pouquinho eu vou dar um passo a passo aqui para vocês, mas é importante você entender que não é interessante você comparar a sua jornada com a jornada das outras pessoas. Não pense que para começar a se desenvolver você vai ter que correr meia maratona, acordar às 5 horas da manhã e fazer uma série de coisas que muitas pessoas pregam por aí. Não, esse não é o caminho. O caminho do autodesenvolvimento, ele vai começar primeiro, que é uma jornada solitária, é uma jornada sua. Nunca vou conseguir ter a mesma jornada de autodesenvolvimento que uma outra pessoa, porque cada pessoa vai ter uma limitação, cada pessoa tem um comportamento a ser melhorado. Talvez a gente tenha até o mesmo comportamento, só que tem vários outros comportamentos que eu tenho que você não tem e vice-versa. Então não tem como a gente pegar, né, uma caixa e se colocar lá dentro como se isso fosse a fórmula do sucesso. Esse não é o caminho, não foi isso que eu fiz. Nós temos sim a possibilidade de estar modelando pessoas de sucesso, entender o que deu certo e replicar isso até uma técnica inteligente. Quando a gente fala sobre autodesenvolvimento, eu estou falando sobre o meu próprio desenvolvimento. Então eu preciso entender quais são as minhas limitações, o que hoje eu preciso melhorar em mim. E eu vou passar um passo a passo para vocês daqui a pouquinho. Então, se tivesse uma receita do autodesenvolvimento, eu diria que ela é separada em duas partes. A primeira parte, você olhar para você e você reconhecer as suas limitações. Você olhar para você e você entender quais são as suas incongruências. Muitas vezes a gente tem desejos, só que esses desejos, eles não são suficientes por si só de se tornarem realidade, de fato gerar na nossa vida aquilo que a gente está almejando. Então, o desejo, ele fica muito fraco quando nós não temos os comportamentos necessários para que ele seja alcançado, para que a gente cumpra esse desejo na nossa vida. Então, quais são as incongruências? Muitas vezes, por exemplo, você quer ter uma liderança melhor e você não melhora a sua comunicação. Às vezes você responde de uma forma ríspida e você já tem consciência disso. Você sabe que a sua comunicação não é legal, não está legal e, ao mesmo tempo, você não busca desenvolver. Você quer melhorar a sua liderança, por exemplo. Então, isso é uma incongruência. Como que eu quero ter uma liderança melhor se eu não busco melhorar a minha comunicação, que eu já entendi que é algo que é importante? Então, o primeiro ponto é você entender quais são as suas limitações, quais são as suas incongruências. Segundo ponto, você olhar para si e você entender quais são as suas potencialidades. Quando eu falo sobre potencialidades, é importante que você entenda que a sua potencialidade tudo aquilo que faz de você potencial. E a segunda parte dessa receita é você olhar para o seu superpoder, né? O seu superpoder é ser você. Quais são as suas qualidades? O que você tem de bom em você, que você sabe que existe isso dentro de você, mas muitas vezes não está sendo usado para outras áreas. Então, por exemplo, às vezes tem aquela pessoa que ela é super disciplinada, né, com o corpo dela, com a beleza dela, e ela vai, ela malha, ela tem um corpo super bonito, só que ela não usa essa mesma potência, né? Esse mesmo comportamento que já existe dentro dela para conseguir, por exemplo, melhorar os resultados no trabalho. Então, por exemplo, né, essa pessoa, ela não está sendo disciplinada para preencher as planilhas, ela não está sendo disciplinada naquele estudo que ela precisa ter para ela melhorar o resultado dela. Então, existe disciplina dentro dela? Existe, mas ela está aplicando para tudo? Ela está aplicando ali para aquilo que vai fazer a diferença?
Será? Então olha para você e entende tudo aquilo que você tem de bom, todas as suas qualidades. Então você vai entender as suas qualidades e você vai começar a trazer para fora essas qualidades. Você vai começar a de fato fazer com que elas sejam percebidas e que elas entrem em ação, para que você consiga conquistar aí aquilo que você tanto sonha e que enquanto continuar sendo um sonho, não vai se realizar. Mas a partir do momento em que você colocar as ações certas, você vai conseguir conquistar isso e muito mais. Então vamos lá, eu vou dar um passo a passo aqui para vocês. Então o primeiro passo é listar todos os comportamentos que te afastam do seu objetivo. Então tudo aquilo que te afasta do seu objetivo. Pode ser preguiça, pode ser indisciplina, deixar tudo para depois, começa e para, inconstância, tudo aquilo que você já tem consciência, que você já identificou, que te atrapalha, coloca aí no papel. Esse é o passo 1. Pausa aqui e completa. A cada passo, gente, vocês fazem isso, tá? Pausa, faz o exercício, depois você dá o play de novo. No passo 2, você vai listar todas as suas qualidades. O que você faz com facilidade, por exemplo? Aquilo que traz bons resultados para você e aquilo que você sabe que vai te aproximar do seu objetivo, que é importante para você conquistar o seu objetivo. Você vai listar e você vai colocar tudo no papel. O passo 3, você vai listar todos os pensamentos destrutivos e negativos que você tem. Sabe aquele negócio assim, tipo, eu acho que eu não tenho o dom para empreender. Eu acho que empreender não é para mim. Eu acho que empreender é muito difícil. Para eu empreender, eu tenho que abrir mão da minha vida pessoal. Aí eu vou só trabalhar. Sabe, todos aqueles tipos de pensamentos que realmente, quando você pensa, já te desanima de fazer aquilo que você está querendo fazer? Então você vai colocar tudo isso no papel. No quarto passo, você vai substituir por frases positivas. Então você vai pegar tudo isso que você colocou, que hoje acaba te desanimando, e você vai substituir, você vai inverter, você vai trocar e você vai escrever no papel o oposto disso. Você vai escrever frases que vão te impulsionar, frases que vão te motivar. E o quinto passo, que é o passo mais importante, é a hora de você colocar a mão na massa e criar um plano de ação. Ou seja, como eu falei para vocês no começo do vídeo, tudo começa com a consciência. Você já entendeu, você já tem consciência do que precisa ser mudado. Agora você precisa, de fato, mudar esses comportamentos. Se você já identificou o que precisa ser mudado, o que você precisa mudar, como que você vai mudar agora? O que você vai mudar? Tudo isso precisa ser descrito. Então, primeiro, o que você vai mudar? Segundo, quem pode te ajudar? Terceiro, qual conteúdo você vai consumir para acelerar esse processo? Que roupa você vai vestir para se aproximar do seu objetivo? Porque muitas vezes a gente precisa mudar até a roupa que a gente veste para a gente estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes ou simplesmente para comunicar algo diferente. Então também é um ponto importante. Quando que você vai fazer cada uma dessas coisas que você definir? Quando você vai fazer? Qual que é o prazo que você vai estabelecer para você fazer isso? O que vai mudar? O que você precisa mudar de lugar, né, nessa jornada? O que você precisa modificar, alterar? Como que você vai blindar a sua mente para que você não desanime? As coisas, elas não acontecem por acaso. O sucesso, ele não acontece por acaso. O sucesso que ele não for intencional, ele não será acidental. Então, nós precisamos entender o que pode nos prejudicar e o que vai nos ajudar para que assim a gente crie um mapa mesmo de como a gente vai fazer para chegar no nosso objetivo de uma forma mais rápida. Então, aqui vocês entenderam que a mentalidade, ela impacta diretamente no seu comportamento. E o seu comportamento, ele impacta diretamente no seu resultado. Enquanto você não fizer o que precisa ser feito, enquanto você não mudar o que precisa ser mudado, e tudo começa aqui, vai ser muito difícil de você viver a vida que você tem para viver. Porque eu acredito que ninguém nasceu para ser escasso, ninguém nasceu para ser miserável.
Nós precisamos não aceitar isso na nossa vida e buscar a excelência. E lembrando, não é só sobre nós. Quanto mais a gente cresce, mais pessoas a gente impacta e mais a diferença a gente faz no mundo. Muito obrigada! Esse foi o nosso episódio de hoje, né, na Doses de Empreendedorismo. E nos acompanhe, se inscreva no nosso canal para que você esteja sempre acessando esses conteúdos de valor. Isso daqui é ouro em pó e eu tenho a certeza que vai fazer a mudança, a diferença na sua vida desde que você aplique. Um beijo e até o próximo vídeo.